Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Neste momento, vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Santo e bom Pai, nosso amado e bondoso Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado, e muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento, nós vamos estar estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento e que nossos corações e nossa mente possa estar aberto a ouvir a Tua mensagem nesta noite. Que o Senhor possa abençoar o pregador, que ele venha falar não dele, mas inspirado por Ti, e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no 8º dia dos nossos 10 dias de oração, onde nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E nesta noite, nesse momento, nós vamos estudar sobre o movimento mundial. Qual foi esse movimento, né? E qual foi a grande mensagem desse movimento mundial? E vai ser isso que nós vamos estudar a partir de agora. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é um livro que é um livro simbólico. Nós não devemos o entender de maneira literal, mas de maneira simbólica. E nós vamos compreender um pouco nesse estudo, no decorrer desse estudo, é sobre esse movimento mundial. Qual foi esse movimento mundial? Mas antes disso, nós gostaríamos de apresentar aqui, entender que uma pergunta: por que será que há tantas religiões? Nós sabemos que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que há tantos caminhos para o céu? Por que será que há tantos caminhos para o céu? Essa pergunta, nós vamos compreender um pouco da resposta dela no decorrer deste estudo. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1 e também no versículo 2, diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. O livro de Apocalipse é um livro que é simbólico. Ele foi escrito por João, na ilha de Patmos. E nós sabemos que, por ele ser um livro simbólico, mulher representa a igreja. E o dragão representa o diabo.
Então aqui nós vemos que há uma luta entre o povo de Deus, né, entre a igreja e o diabo. E no meio dessa luta, nós vemos que o diabo ele sempre usou diversas estratégias para acabar com o povo de Deus, para acabar com a mensagem. E houve um momento na história em que, para exemplificar um pouco essa luta, esse movimento, vamos falar dos valdenses. Os valdenses, ele foi um povo que eles receberam a mensagem ali dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, receberam a mensagem de Jesus, diretamente de Jesus. E esse povo, ele teve a missão de preservar a verdade. Eles preservaram a verdade. Eles sofreram, muitos deles morreram. Nós vamos estudar aqui hoje. Mas eles mantiveram a verdade. E esse foi um período em que a igreja passou. Nós também tivemos o período de apostasia, onde muitas pessoas também não resistiram à pressão, à luta, à inquisição, e eles tiveram a sua fé corrompida. Nós lemos aqui em Apocalipse 12, no versículo 1 e 2, que há uma luta, uma batalha entre o povo de Deus e o dragão, o diabo. E o diabo, ele usou diversas estratégias para exterminar a verdade, para exterminar o povo de Deus. Nós vemos que no tempo de Cristo, o diabo ele usou estratégias para poder destruir Jesus também. Uma dessas estratégias foi através do imperador, né, do rei Herodes, onde, com o nascimento de Jesus, Herodes deu uma ordem para que todos os bebês do sexo masculino que nascessem em Belém fossem mortos. Então aqui nós vemos que Satanás, a primeira estratégia dele foi usar a violência. Então ele passou a matar todos os bebês. E Jesus ele cresceu, chegou à sua adolescência, estava crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Jesus ali, ele foi para o deserto. E Jesus no deserto, Satanás usou uma outra estratégia para poder acabar com Jesus e acabar com a verdade. O que ele fez? Jesus ali sentiu fome. Satanás ele não veio mais com violência, ele veio oferecendo pão. E depois, Satanás veio oferecer a Jesus as riquezas, os bens. Mas novamente essa estratégia não deu certo. Satanás não prevaleceu. Então Satanás ele viu que dessa forma ele não estava conseguindo destruir a verdade. E o que ele fez? Ele usou os líderes religiosos da época. E infelizmente, nesse quesito, Satanás ele conseguiu. E esses líderes religiosos, eles perseguiram Jesus e influenciaram a crucificação de Jesus. Mas nós sabemos que Satanás não foi vitorioso, porque Jesus ele ressuscitou no terceiro dia. Agora, na Idade Média, Satanás ele também usou uma estratégia parecida, uma estratégia semelhante àquela estratégia que ele usou com Jesus. Na Idade Média, ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu a igreja. Ele matou muitos cristãos. Depois ele viu que quanto mais cristãos eram mortos, mais surgiam. Então essa estratégia da violência também não estava dando certo. E o que ele fez? Ele se aproximou da igreja, se aproximou dos líderes religiosos e passou a dar algumas concessões de fé. E muitos líderes religiosos, eles acabaram trocando a verdade, aquela verdade genuína, que foi passada de Jesus para os discípulos e para o seu povo, por tradições. Então, a verdade ela foi trocada por tradições. E aí veio a apostasia e muitos abandonaram a fé. Mas nós sabemos e nós vemos que houve um povo que se manteve íntegro à verdade, que não se corrompeu às tradições. E em Apocalipse 12, o versículo 6, nós vamos ver o que esse povo precisou fazer. E diz assim, ó: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias.
Nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre mulher, está se referindo à igreja. E houve um período da história em que o povo de Deus, o povo que detinha a verdade, que não se corrompeu às tradições, ele precisou sair, precisou se afastar. E muitos deles foram para as montanhas, foram para lugares afastados da terra, e lá eles permaneceram escondidos. E ficou escondido por muitos séculos, porque a opressão romana era cruel. Muitos eram mortos. E esse período de perseguição durou 1260 anos. Foi do ano de 538 até o ano de 1798, o ano de perseguição. E a gente não sabe ao certo quantos crentes perderam a sua vida. A gente não sabe. Nós sabemos que foram muitos. Mas nós também sabemos que, assim como Deus cuidou de Jesus Cristo, cuidou do seu Filho aqui na terra, Deus ele também cuidou da sua igreja e cuidou da verdade, da sua mensagem. Muitas vezes a gente entende que igreja significa religião, mas igreja não significa religião. Igreja, ela vem do termo grego eklésia e quer dizer escolhidos. Igreja quer dizer escolhidos. Agora vamos dar uma pausa e eu vou contar aqui um exemplo que vai ilustrar essa história que a igreja passou, que vai ilustrar essa história que a igreja passou durante esse período de exílio. Vamos imaginar aqui um trem a vapor, e esse trem, na Idade Média, de 2 vagões. E você está ali numa planície, observando aquele trem passar. Um trem bonito, moderno para a época. Imagina ali no ano 538. E você vê aquele trem passando, trem a vapor. Em determinado momento, esse trem ele passa por um túnel. Ele está ali naquele túnel. Ele permanece naquele túnel por 1260 anos. Depois ele sai desse túnel. E quando sai desse túnel, aí você já vê uma locomotiva moderna, movida a diesel, com inúmeros vagões. Então a gente pensa o quê? Aconteceu alguma coisa dentro do túnel. Porque a gente viu um trem a vapor, e de repente a gente entrar no túnel, e de repente a gente vê uma locomotiva moderna, já a diesel, com inúmeros vagões. Aqui nós vemos que a verdade, ela foi fragmentada. Alguma coisa aconteceu dentro daquele túnel. A verdade ela foi fragmentada, mas ela sobreviveu, ela resistiu. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo: por que então há tantas religiões? Há muitas religiões por conta dessa fragmentação da verdade. Nesse período em que que a igreja passou no deserto. E agora nós vamos entender o que consistiu essa fragmentação da verdade. Nós sabemos que a igreja romana, ela exercia um poder enorme sobre toda a humanidade. Então, em determinado momento, Martinho Lutero, ele estudando a Bíblia, ele descobriu que não havia necessidade da gente pagar indulgências para a igreja para poder ter a remissão dos nossos pecados. A gente poderia ter a remissão dos pecados através da nossa justificação pela fé, acreditando ali através de Jesus Cristo, e não mais levando bens à igreja. Então, esta foi a verdade que Martinho Lutero resgatou, ele através dos seus estudos da palavra de Deus. E a partir daí surgiu a igreja luterana, baseada nesse alicerce dessa verdade. Mas o interessante nessa história é que Martinho Lutero, as outras verdades, ele não enxergou ainda, mas ele enxergou essa, da justificação pela fé. A gente não precisava da igreja de pagar a indulgências à igreja para ter remissão dos pecados. A gente poderia ter o perdão dos nossos pecados mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Aí passou-se um tempo, veio os anabatistas. E eles também estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, com muita oração,
compreenderam que o batismo ele deve ser por imersão. E representa o quê? A morte para o mundo e a vida em Cristo. E não mais aquele batismo que seria apenas espargindo água sobre a fronte da pessoa, mas sim por imersão. A partir desse momento surgiu a Igreja Batista, acreditando no batismo por imersão. E assim várias outras verdades foram surgidas. Mas o que acontecia? Essas verdades, quando elas eram apresentadas para as igrejas que já eram estabelecidas na época, muitas delas eram recusadas. E então aí nós vemos a fragmentação da verdade. Nós vemos a justificação pela fé, nós vemos o batismo. Então aí nós vimos que Deus ele sempre mostrou, de alguma forma, a sua verdade ao seu povo. Não ficou desamparado. Em Provérbios 4, no versículo 18, diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Deus, ele quer preservar a sua verdade. E cada raio de luz que esses reformadores trouxeram foi guardado cuidadosamente. Porque foi Deus quem cuidou de cada um. Nós vemos em Apocalipse 12, o versículo 17, como nós estamos estudando sobre uma batalha entre o dragão e a igreja. O dragão é o diabo e a igreja e a mulher é a igreja. Em Apocalipse 12, 17, mostra que o dragão está irado contra a mulher. E diz assim, ó, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui nós vemos a descrição do povo de Deus. Nós não temos a descrição da igreja de Deus, temos a descrição do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Lá em Êxodo 20, nós vemos quais são os 10 mandamentos de Deus. E é muito forte, é muito interessante a gente ver que dentre esses 10 mandamentos de Deus, 9, ele vem dizendo respeito da minha relação para com Deus e da minha relação para com o meu próximo. Mas tem apenas um mandamento que ele diz respeito do que Deus fez por nós. E esse mandamento, ele está lá em Êxodo 20, versículo do 8 ao 11, que fala sobre o sábado. E nos fala também sobre o convite de Deus para que nós possamos descansar em Cristo no sábado. Ao longo dessa batalha entre o dragão e a mulher, Deus ele deixou para nós uma herança. E qual foi essa herança que Deus deixou para mim e Deus deixou para você? Foi a verdade. Os reformadores, eles tiveram um papel fundamental no resgate da verdade, porque eles apresentaram a luz do Evangelho em um momento em que o mundo estava em trevas, estava submerso ali nas trevas. Então os reformadores, eles apresentaram essa verdade. Conta a história de 2 meninos. Esses 2 meninos, eles eram pastores de ovelhas. Eles estavam ali num bosque pastoreando as suas ovelhas. Só que aí veio uma tempestade muito forte. E cada um estava com o seu rebanho. E esses 2 meninos se abrigaram em uma caverna espaçosa, e lá estavam todas as ovelhas também. E a chuva passou, os meninos olharam um para o outro e pensaram, poxa, como que a gente vai conseguir separar as ovelhas agora? Porque são muitas ovelhas. Então, os meninos separaram as que eles conseguiram conhecer e ficaram preocupados em como que eles conseguiriam separar as ovelhas. Até que cada um foi para um lado. Um garoto foi para a esquerda, o outro foi para a direita. E as ovelhas seguiram cada um o seu pastor. O que nós podemos aprender aqui? A Bíblia fala que nós somos a ovelha de Cristo. Então, se você
é ovelha de Cristo? Nós somos ovelha de Cristo quando nós ouvimos a sua verdade, quando nós o seguimos, quando nós seguimos a Cristo. E Deus, ele se revela a nós através da sua palavra. Deus, ele sempre se revela a nós através da sua palavra. E diante desse conflito que nós estamos vivendo, Deus, ele não nos deixa desamparado. Diante desse movimento mundial que nós vimos aqui, do conflito entre a igreja de Deus e as artimanhas do inimigo, Deus, ele sempre se mostrou ao nosso lado. Deus, ele sempre cuidou de nós. Não nos deixou desamparados. E a palavra de Deus nos reserva uma enorme promessa, uma grande promessa. E baseada nessa promessa, muitos deram sua vida. O apelo que eu gostaria de deixar esta noite com você é que diante desse movimento mundial, houve muitos momentos na história da igreja em que nós podemos dizer que a igreja ficou respirando por aparelhos, vivendo ali nas cavernas, escondido. A mensagem era passada dentro de pão, escondida. A Bíblia era gravada nas mentes e era passada um para o outro, porque não se podia andar, não se podia traduzir a palavra de Deus. Poucas pessoas tinham acesso, e essas que tinham acesso conseguiam passar para os seus filhos, que passava para os netos, ia passando para os amigos, e a mensagem chegou até nós. Hoje nós estamos vivendo um tempo de aparente facilidade. Nós podemos andar com a Bíblia na rua, nós podemos e temos a liberdade de professar nossa fé. Nós temos uma Constituição que nos ampara legalmente sobre isso. Mas como anda a nossa fé em nosso Deus? Como que nós estamos andando? Muitas vezes a gente acaba deixando para amanhã, mas nós conseguimos controlar o nosso tempo, o amanhã? Nós não temos controle sobre o amanhã. O diabo, ele tem as suas estratégias. E o seu objetivo maior é levar a maior parte das pessoas com ele, porque o seu fim já está decretado. Ali, quando Jesus foi crucificado na cruz, acabou-se a chance do diabo de ter o seu perdão. Então ele segue, bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Mas nós temos em Deus um refúgio. Nós temos em Deus um amparo. E nós temos em Deus a esperança. Eu não faço ideia do que você tem passado no seu dia a dia. Eu não faço ideia de qual é a sua luta. Eu não faço ideia de quais são os seus desafios. Mas eu sei que o diabo tem estratégias para tentar destruir a sua vida, para tentar destruir a sua fé e destruir a sua família. Assim como ele teve essas estratégias com Jesus, assim como ele teve essas estratégias com a igreja de Deus, ele também tem essas estratégias e essas artimanhas para tentar nos destruir. Mas nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos a certeza de que assim como Deus esteve com Jesus na cruz, assim como Deus esteve com os valdenses lá nas cavernas, assim como Deus esteve com todos os reformadores apresentando a verdade, Deus está com você também. E Deus está comigo. E Deus está nos protegendo. Não importa qual a flecha que o diabo vai lançar sobre a sua vida. Se você confiar em Deus, nessa noite você vai ter a vitória. Que Deus possa te abençoar. E que você possa sentir a verdade de Deus no seu coração. E que o seu coração, a sua mente possa ser aberta para essa verdade. E que nós possamos fazer
parte desse plano, desse povo de Deus, desse povo que Deus tem preparado para estar de pé no dia da sua vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Senhor, muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado da gente. Muito obrigado porque mesmo em momentos em que nós achamos que estamos sozinhos, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Senhor, muito obrigado por ser nosso protetor, por ser nosso ajudador. Muito obrigado por, em meio a tanta mentira que vemos no nosso mundo, muito obrigado porque o Senhor é a nossa fonte de luz e fonte de verdade. Que a sua verdade possa habitar em nosso coração. Que a sua verdade possa habitar em nossas famílias. E que nós possamos a cada dia se firmar como seu povo. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.